Estou aqui com minha esposa, Elisângela. Nós somos casados há 26 anos, temos 3 filhos. Sou pastor já pela graça, misericórdia de Deus, já vai fazer 29 anos, no final desse mês, dia 30. Nós somos do Rio Grande do Norte, somos potiguares, e saímos de lá, fomos ao Pará, e aí, uma brincadeirinha logo, nós erramos, aí passamos 1 ano e pouco lá no Pará, aí faltou o Ná, aí viemos para o Paraná, certo? Na verdade, Deus guiou a gente para cá, e nós estamos aqui. Jesus chegou primeiro que eu, em novembro, ela veio com as filhas e o genro, e eu fiquei lá com meu filho, caçula, de 15 anos. E aí vai fazer 8 meses que nós chegamos, eu e meu filho, agora, dia 25 de julho, vai fazer 8 meses que nós chegamos aqui. Estamos congregando e membros da Igreja Batista Central, ali em São José dos Pinhais, com o pastor Elias, aguardando a vontade de Deus para ajudar a gente na questão ministerial. Se ele tiver planos para a gente vai um dia, assumir um ministério segundo a vontade dele, tá bom? Eu estou aqui por providência de Deus, acredito sim, certo? Porque o pastor Jamil falou comigo, que falou com o pastor Cláudio, e o pastor Cláudio, falou comigo também, e aí que estou. E ontem conheci o pastor Cláudio, cumprimentei-o lá na Assembleia da Convenção, nós tivemos lá uma bênção, ontem à noite, aquela celebração, e conhecemos então o pastor Cláudio e sua esposa, e agora estamos aqui para trazer aquilo que Deus pôs no nosso coração. Entendo que aquilo que Deus, assim que o pastor falou comigo, ele realmente uma palavra, que eu creio que seja de Deus para a vida da igreja. Amém? Amém. E eu entendo que o pregador, ele precisa saber o que Deus quer falar ao público que Deus lhe dá. E eu entendo que Deus pôs no meu coração a palavra para a vida de vocês. Primeira vez que vem aqui, parabéns pela igreja. As canções que nós cantamos maravilhosas, a gente sabe essas canções aí. Eu gosto de cantar também. Lá em casa nós somos. Minha esposa que às vezes diz que não canta, mas ela canta bem também. Ela diz que não, mas canta bem, Eu canto, e minhas filhas, e só meu filho que ainda está com a voz escondida. Mas a gente canta, e essas canções que foram ministradas agora foram de Deus para nossas vidas, e eu louvo a Deus por isso. Muito bem. Deixa eu olhar aqui para não passar o tempo, Eu tenho até que horas aqui? São 15 para as 10 no meu. 10 e 15, muito bem. Deus pôs na minha mente, no meu coração, ler uma palavra para vocês. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Antes de ler a referência que eu tenho para a gente ler, eu quero fazer alguns comentários aqui. Essa carta foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, tá certo? A igreja de Tessalônica, do ano 50 a 51 depois de Cristo, e segundo os estudos, é o primeiro escrito do Novo Testamento, o mais antigo, é justamente essa carta. Interessante, Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta à igreja de Tessalônica, ele fala aqui justamente daquela igreja, sobre a fé daquela igreja. Ele fala assim, ele diz assim: lembramos-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé de vocês, da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e a firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele na introdução da sua carta, após as saudações, após ele se apresentar como aquele que estava escrevendo a carta, juntamente com Timóteo, Silvano, ele fala sobre ele lembra como aquela igreja era, certo? Lembrando da fé deles, do amor deles, da firmeza da esperança. E aí ele continua falando sobre aquela igreja, como aquela igreja era maravilhosa. E ele diz: mas sabemos, irmãos amados por Deus, que o Senhor nos escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder. Então ele fala da igreja e fala de como o evangelho chegou àquela igreja. E agora ele escrevendo
ele continuando, né, nessa introdução, ele fala também sobre como aquela igreja se tornou um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. Então, que igreja maravilhosa era a igreja de Tessalônica. E como é bom que a gente também pense, não é? No caso, a igreja batista aqui, do Auer, não é assim? Certo? Quando vocês pensam na história de vocês, né, aqueles mais que tem uma história aqui nessa igreja, eu não sei quantos anos tem essa igreja, né? Não procurei me informar disso, mas quando você pensa na história dessa igreja, você pensa na história que você escreveu como membro dessa igreja, né? Eu acredito que você lembra de tempos, né? Como as coisas aconteciam, como Deus operava, como Deus opera, e você que tem perseverado, você tem visto a operação de Deus também aqui, amém? Certo? Então, é maravilhoso ver o apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja, e agora, quando ele passa para o capítulo 2, ele lembra quando ele esteve naquela igreja. Ele diz assim, sobre a nossa chegada no meio de vocês, não foi em vão. Paulo, quando passou por aquele povo, ele disse que o tempo dele com aquele povo não foi o quê? Em vão. E assim eu espero e acredito que o meu tempo aqui com vocês, esse pouco tempo que eu tenho aqui com vocês, não seja em vão. Amém? Amém. Que vocês sejam abençoados, que vocês sejam edificados. E aí, a gente vai então partir para aquilo que Deus pôs no nosso coração. Vamos ler então, a partir do versículo 5 até o versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 a 9, quando Paulo está falando sobre o tempo que ele esteve com aqueles irmãos, como foi aquele tempo. Diz assim a palavra do Senhor na versão que eu estou usando aqui, diz assim: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço porque a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Deus querido, faz com que nós aqui estejamos, ó Pai, reunidos como igreja do Senhor. E nesse momento em que aqui tenho a responsabilidade de trazer a tua palavra para os teus servos, eu te peço que o Senhor me ajude. Que o Senhor me dê graça, Senhor Deus querido, que a tua misericórdia seja comigo também, e que eu possa ser realmente instrumento nas tuas mãos para edificar a tua igreja. E que os teus servos aqui possam sair daqui, ó Deus, abençoados, ó Deus querido, com mais vontade ainda de te servir e de viver para a glória do teu nome. Nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo e pensamos também na igreja de Tessalônica, como foi aquela igreja que foi uma bênção, e pensamos no apóstolo Paulo, segundo o comentário que eu vi do pastor Hernandes Dias Lopes, quando tive pela primeira vez com ele num congresso de pastores, ele fala assim, que depois de Jesus, segundo o entendimento dele e de tantas outras pessoas, é que o apóstolo Paulo foi o homem, né, depois de Jesus, o melhor homem que teve nessa terra. Pela vida que ele teve, pela experiência que ele teve com Cristo, pela mudança de vida, né, o que Deus fez na vida dele. Então, pensando na igreja de Tessalônica, que foi uma bênção, e pensando na vida do apóstolo Paulo, que foi uma bênção, é importante que nós percebamos, que nós temos em mente, eu sei que os irmãos têm em mente isso, que a igreja, por mais que seja uma bênção, a igreja tem dificuldades, a igreja tem problemas.
E o apóstolo Paulo, por mais que ele fosse o apóstolo Paulo, ele não era o perfeito. Ele era pecador, como nós somos pecadores. E sendo ministrado pelo pastor Edson Barbosa, que mora aqui em Curitiba, eu fui ministrado pelo pastor Edson vários anos, ele discipulava pastores, hoje ele está com 81 anos, né? Não sei se os irmãos conhecem, Edson Nepomuceno Barbosa. Ele trabalhou com pastores muitos anos, e ele trabalhava com as esposas de pastores, discipulando. E ele ia lá no Rio Grande do Norte, e eu fiz parte desse grupo de discipulado com o pastor Edson Barbosa. E ele uma vez ministrou esse texto para nós, e ele deu o tema: marcas de um caráter em processo de restauração. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, só que eu não vou falar tudo, né? Em outra ocasião, se Deus assim permitir, isso pode acontecer, mas nós vamos ver aqui algumas marcas de um caráter em processo de restauração. O apóstolo Paulo, ele fala aqui nesses versículos que nós lemos, algumas coisas que nós precisamos pensar sobre nossas vidas. Quais são as marcas na minha vida? Quais são as marcas na vida da igreja que demonstram que nós estamos num processo de restauração? O apóstolo Paulo, no versículo 5, observemos desde já, diz assim: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha. Nós podemos perceber aqui a primeira marca de um caráter em processo de restauração, que o apóstolo Paulo tinha essa marca, e que podemos dizer que a igreja de Tessalônica também tinha essa marca, e que nós também podemos dizer que nós temos também essa marca. E se não temos, é preciso que nós tenhamos essa marca. A primeira marca é as motivações e as intenções corretas. O apóstolo Paulo, quando esteve naquela igreja, quando cuidou daquela igreja, quando ministrou aquela igreja, ele deixa bem claro aqui: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação e de pretextos gananciosos. É importante que nós, irmãos, tenhamos cuidado naquilo que fazemos. Eu fui convidado para estar com vocês hoje. A irmã dirigindo o culto, o irmão ali, os outros ali tocando, cantando, e cada um temos uma função, fazemos uma coisa na igreja. Mas a questão não é fazer, a questão é o que me motiva a fazer. Qual a motivação em estar aqui? Qual a sua motivação em dirigir um culto, em tocar, em cantar, em recepcionar, em contribuir na obra da igreja? O apóstolo Paulo diz: olha, nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. Quais são as motivações do meu coração em fazer alguma coisa? Quais são as motivações do meu coração em estar trabalhando na causa do Senhor ou na obra do Senhor? Nós vimos aqui os repórteres de missões estaduais. Nós vimos ontem aquele trabalho no culto, na Assembleia da Convenção. O que tem acontecido, o que está acontecendo? O que motiva o coração daqueles irmãos? Nós temos que ter, todos nós temos que observar nossas intenções. Todos nós temos intenções. Ah, você está com qual intenção? Eu preciso ter intenção de fazer as coisas. A questão é, quais intenções? São boas intenções? O que me motiva a fazer? O que me motiva a elogiar uma pessoa? O que me motiva a fazer uma determinada obra? O que me motiva a fazer a obra na casa do Senhor? Ele diz: olha, nunca usamos de linguagem de bajulação. Às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós fazemos as coisas com intenções de atrair as pessoas para nós, de sermos vistos, de sermos aceitos, de sermos de termos recursos, de termos retorno por aquilo que fazemos. Eu faço tal coisa, mas um dos meus objetivos é ter retorno. Observe o que ele diz: não com pretextos gananciosos. A obra de Deus deve ser feita pelos motivos e pelas intenções corretas.
Determinada época, quando algumas igrejas, eu falo de lá de onde eu vim, eu conversando com um colega e estava vendo algumas festas, algumas celebrações lá, não sei como é que é aqui, estou novo aqui ainda, mas algumas igrejas lá no Rio Grande do Norte estavam fazendo, e algumas fazem algumas festas, umas épocas lá, que são festas semelhantes às festas que lá fora as pessoas fazem. Entenderam já? E eu conversando com esse pastor, esse colega, e ele foi muito claro comigo. Não, nós fazemos a festa, o objetivo não é trazer as pessoas para adorar, eu não disse essa palavra adorar a Deus, mas eu já entendi dessa forma. O objetivo não é trazer as pessoas para a igreja, o objetivo é adquirir recursos para a igreja. Vocês estão entendendo? Para fazer uma festa, para trazer recursos para a igreja. Ele foi muito claro comigo. E aquilo me deu mais convicção de que nós não devemos fazer as coisas com as motivações e as intenções erradas. Porque tudo o que nós devemos a fazer deve ser para a honra e para a glória do Senhor. Então, quais as motivações do meu coração a fazer tal coisa? Então, se eu venho pregar aqui, se o irmão faz determinada atividade, que seja para a glória de Deus. O apóstolo Paulo mesmo diz em outra parte da Escritura que tudo seja feito, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, que tudo seja feito para a glória de Deus. Então, a nossa vida, eu aprendi no discipulado que a nossa vida é um todo espiritual. É um todo. Então, o que eu faço, o que eu falo, o que eu diga, precisa ser para a glória de Deus. E a gente sabe, por sermos pecadores, nós, às vezes, mudamos as coisas. Nós vamos por outro caminho. Mas é preciso que a gente retorne às Escrituras. Novamente o versículo. Na verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. E diz, Deus é testemunha disso. Então, a primeira marca de um caráter em processo de restauração são as intenções e as motivações corretas. Eu preciso ter motivações e intenções corretas. Segundo, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. A segunda marca de um caráter em processo de restauração é justamente buscar sempre a aprovação de Deus. Buscar sempre a aprovação de Deus. Às vezes nós queremos ser aprovados pelas pessoas. Nós, como batistas, temos as nossas assembleias, temos as decisões que tomamos, e às vezes, se não tivermos cuidado, as decisões são tomadas para agradar um determinado grupo. Para que nós sejamos o quê? Aprovados. Isso sim, isso aí sim. Isso que você disse é o correto. Ou seja, isso que foi decidido hoje, sim. Foi a igreja decidiu, foi a maioria, então está certo. Nem sempre a maioria está certa. É preciso orar. Por isso que a igreja precisa buscar mais a Deus em oração. Por isso que nós precisamos buscar mais a Deus, ter mais direção de Deus na questão de ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus quando nós lemos a palavra, nós ouvimos a voz de Deus quando nós oramos. Pelo menos uma das minhas experiências, eu tenho muita experiência com Deus na questão de oração. Às vezes a gente está sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar, que rumo tomar. E nós, quando nós nos colocamos diante de Deus na oração, nós ouvimos Deus também falando com a gente. Porque a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. E quando você conversa com Deus, Deus também fala no seu coração. Pelo menos quando eu me coloco diante de Deus em oração, aí me vem à mente versículos bíblicos, estou falando com Deus de determinado assunto, de repente vem um texto bíblico, vem uma palavra, vem uma lembrança, vem algo do passado, vem algo, e aí começa a ter aquela sintonia com o Senhor. Então,
é preciso que nós entendamos que nós precisamos buscar a aprovação de Deus. É bom receber o elogio? Não tem problema receber o elogio. Às vezes, quando a gente traz uma palavra, faz tempo que eu não pergunto isso à minha esposa, porque eu não tenho pregado tanto ultimamente, mas às vezes e aí, o que você... Porque ela vai ser bem sincera comigo. Se a palavra edificou, se a palavra foi clara ou não, E aí, ela fala alguma coisa. Mas o problema meu é quando eu busco o quê? Foi muito bom. Hoje, vocês estão entendendo? Buscar o elogio sempre, buscar sempre a prova aquilo. Fulano gostou, Sempre no final do culto, recebeu um elogio. A questão, o problema está nisso, quando eu busco isso, quando a gente busca isso. Então, antes de tudo, meus irmãos, é preciso que nós busquemos a aprovação de Deus. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, e diz, nem de vocês, nem dos outros. O apóstolo Paulo era muito convicto do que ele falava. Quando nós estamos vivendo em sintonia com Deus, nós temos a certeza daquilo que Deus quer para nossas vidas e através de nossas vidas. Claro que, voltando à questão de como batistas que somos, como temos as nossas decisões, é preciso que nós busquemos o conselho dos outros. Porque, como diz a própria palavra, uma multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Então, quando nós estamos, quando a igreja tem sua liderança, a igreja tem suas reuniões para decidir algumas questões, e ali se ouve um e outro, e aquilo é muito bom. Eu lembro que quando eu estava pastoreando, algumas situações eu chegava numa reunião do conselho e o assunto é esse. E eu já via na minha mente uma decisão, mas eu queria ouvir o quê? O conselho da igreja. E naquela reunião do conselho, quando eu via um, ouvia outro, aí às vezes a coisa confirmava no meu coração, no coração dele, mas às vezes mudava na minha mente, no meu coração, aquilo que eu já ia pronto. Porque eu vi que Deus usava cada um deles para nos ajudar nas decisões. Mas sempre com o pensamento de buscar o quê? A aprovação de quem? De Deus. Então, primeira marca de um caráter em processo de restauração são as motivações e as intenções corretas. Segundo, buscar sempre a aprovação de Deus. Não há problema nenhum em receber o elogio. Não há problema nenhum em alguém bater no seu ombro e dizer, olha, Deus nos abençoou, Deus falou através da sua vida. Não há problema nenhum em que você pergunte a alguém, Deus falou contigo. Não há problema. O problema é quando eu busco sempre isso. Em querer saber, em querer ser elogiado, em querer ter uma bateria no ombro, de bênção, isso é o problema. Terceira marca de um caráter em processo de restauração que nós podemos ver aqui nessa palavra, versículo 7 diz assim, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos como quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Uma outra marca de um caráter em processo de restauração que o apóstolo Paulo tinha em sua vida era justamente o que nós chamamos de cedência de direitos. Quem era o apóstolo Paulo? Era o apóstolo. Apóstolo é a mesma coisa que procurador. Por isso que a palavra do apóstolo Paulo é uma palavra de Deus, porque ele era um procurador de Cristo. Era um homem que levava, assim como os outros apóstolos, a palavra de Deus às pessoas. E como apóstolo, ele era o quê? Era uma autoridade. Ele era alguém que as pessoas respeitavam. Mas observa, eles, como apóstolos de Cristo, pudessem ter feito exigências. Eles preferiram ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Quando nós somos ministrados no discipulado, pelo menos o que eu fui ministrado há muitos anos, é sobre a questão do princípio de autoridade. A questão do princípio de autoridade, nós somos ministrados muito sobre isso. E
Quando pensamos assim, e aí pensando em líderes, pensando em pastores, pensando hoje, nos dias de hoje, presta bem atenção, irmãos. Se nós não tivermos cuidado, digo nós, agora eu falo de pastores. Se o pastor não tiver cuidado, ele sempre vai se achar acima dos irmãos, acima dos outros líderes. Porque às vezes alguns irmãos já acham assim. Alguns irmãos já chegam no pastor como se o pastor fosse o quê? Superior a ele. E esse é um dos problemas, né, de alguns. E um dos problemas de pastores é justamente esse, ele se sentir superior. E aí o negócio já está bagunçado, se as pessoas ficam assim. Observe o contrário. Como é que o apóstolo Paulo fala? Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, ele diz o quê? Preferimos ser carinhosos como quando estivemos aí com vocês. Paulo foi alguém muito amável para qualquer igreja. Então, cedência de direito, ou seja, meu direito é esse como apóstolo, meu direito é esse como pastor, mas eu prefiro estar no meio de vocês como alguém que trata vocês com carinho, trata vocês como, observa bem, ele diz mais, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Quem é mãe aí? E quem é filho sabe que recebeu um carinho. O apóstolo Paulo agiu assim para qualquer igreja. Cedência de direitos. É preciso que nós tenhamos essa marca. Você como, falei do pastor, mas você como membro da igreja, você quer essa nova função da igreja. Eu sou diácono, eu sou vice-presidente, eu não sei como é que funciona aqui. Né? Posso falar? Porque bem à vontade. Você é, então, seja sem direito. Seja carinhoso. Seja atencioso. Seja como uma mãe que cede direito. Né? Um almoço na igreja. De repente a mãe vai lá, já está com fome, já querendo almoçar mais na mão, fazer o prato do filho primeiro, etc. Tal, né? Alguns vai fazer o prato do esposo, né? Certo? Ou de outra pessoa, de um idoso, sei lá. Vocês estão entendendo? Então é preciso que nós, né, tenhamos essas características. Há outras aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda tem mais. No meu falta 6 minutos. Tá certo? Estou acompanhando aqui. Né? Então, eu vou colocar mais uma aqui. Tá certo? Tem outras, né? Eu vou fazer mais uma. Ele falar somente essas 3, mas vou seguir mais um pouco, já que temos alguns minutos a mais. É a mais aqui, no caso. Versículo 8 diz assim: assim como com muito afeto estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Irmãos, uma outra marca de um caráter em processo de salvação é justamente oferecer o Evangelho, oferecer a vida, melhor dizendo, oferecer a vida. Colocar a vida naquilo que você faz. Eu preciso fazer a obra de Deus com a minha vida. Se você serve na igreja, você sirva com a sua vida. Observe mais uma vez. Com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida. Precisamos colocar a nossa vida naquilo que nós fazemos. Não basta o título. Você é o pastor, ou você é o diácono, ou você é o professor, ou você é o ministro, você é o líder. Você tem que colocar a vida nisso. De novo o versículo, assim como muito afeto, era com afeto. Não era com dureza, não era com rispidez, não era com aspereza. Olha, observa, com muito afeto estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Por quê? Ele diz o porquê. Porque vocês se tornaram muito amados de nós.
Coloca a vida naquilo que você faz. Não simplesmente faz. Tenha as motivações e as intenções corretas. Busque a aprovação de Deus. Ceda seus direitos, mas também dê a vida. Dê a vida. Põe a sua vida naquilo. E aí, para fechar, dá mais um aqui. Versículo 9 diz: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando dia e noite, para não vivermos a custo de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Uma das marcas de um caráter em processo de restauração é aceitar a fadiga, o enfado. Eu me recordo quando eu estou sem pastorear há um ano e pouco, 1 ano e meio já. E quando eu chegava no domingo à noite em casa, depois de um culto ou de 2 cultos, chegava cansado. Mas sabe o que é um cansaço gostoso? Estou cansado. Hoje foi um dia para você se sentir bem. Você se sente bem porque você deu tudo para aquele trabalho que você desenvolveu. Você preparou um culto, a hora do culto, você preparou as canções, você fez tudo direitinho. Você deu uma vida para aquilo, você está cansado por ter feito. Entregue aquilo ao Senhor. Como é maravilhoso, irmãos. Então que esta igreja, que cada um de vocês, cada um de nós, temos as marcas de um caráter em processo de restauração. E isso dura a vida toda, até que Ele venha. Deus nos abençoe. Amém?